Fala pessoal, beleza? Pessoal, se você tem o score alto e não consegue bons limites, ou se você tem o score baixo e quer aumentar esse score, no vídeo de hoje eu vou te explicar como que funciona essa análise, como que o score da gente consegue aumentar e diminuir. A maioria das pessoas acham que é só pagar as contas em dia, pessoal. E nesse vídeo eu vou te provar que não é só isso. As contas em dia é a nossa obrigação, mas em relação ao nosso score, ela é só 29% do fator total, tá? Então, do que influencia o seu score ser positivo, negativo, ela só pesa 29%, tá? Então, a gente tem algumas outras coisas que influenciam, que se você não entender, você vai ficar nesse jogo aí, de pagar sempre suas contas em dia, às vezes ter um score legalzinho ali, mas não conseguir bons cartões. E também você que tem um score baixo e pretende aumentar, você precisa entender esse passo a passo, como que funciona. O que a gente vai fazer então? Vem para a tela do meu computador aqui que eu tenho uma apresentação daquelas top para vocês. Então vamos lá, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui a tela do meu computador e eu vou trazer para vocês o guia definitivo para você conseguir aumentar seu score e consequentemente ter mais limite, tá, pessoal? Aqui é como o score ele é enxergado dentro do Serasa, tá? E dentro do SPC também. Eles usam mais ou menos o mesmo mecanismo de avaliação, tá? Então, vamos passar primeiramente, pessoal, para informações aqui que é muito importante, tá? Para você não se sentir mal, pessoal, a realidade do Brasil hoje ela tá muito complicada. Por quê? A gente tem 83 milhões de pessoas negativadas no Brasil hoje, tá? É o maior número, pessoal, de inadimplência do país. Exatamente. 344 milhões de dívidas e 574 bilhões em débitos. A diferença de dívida e débito a dívida é aquilo que já está em atraso e o débito é o quanto pessoas consumiram e ainda estão pagando, entendeu? De 2016 para cá a gente teve um aumento de 38% basicamente, tá? Da quantidade de pessoas endividadas. Eu acho que esse número ele é bem alto, bem elevado, e quem tem uma participação importante aqui, uma participação importante do lado ruim, né? Eu acredito que são as bets, pessoal. Você pode ver que tem pessoas hoje que estão preferindo apostar do que comer uma pizza com a sua família. Estão apostando dinheiro de conta e tudo mais. Inclusive a gente bateu o recorde em dinheiro do Bolsa Família que foi apostado. Eu não lembro o número exato, mas se eu não me engano foi algo em torno de 2 bilhões de Bolsa Família depositado em bets nos últimos anos. É um número assustador, é um número surreal, tá? A dívida média do brasileiro hoje, ela agia em torno de R$ 6.800. Pessoal, o salário médio é 2.300 e pouco aqui no Brasil. Então você pode ver que é bem mais que o dobro do salário médio, a dívida média do brasileiro, tá? E a promessa desse vídeo é te ajudar a ganhar 263 pontos no seu score nos próximos 10 dias, se você seguir o passo a passo aqui comigo, tá? Então vamos lá para a gente conseguir entender como a gente vai fazer isso, tá? Primeiro ponto, a gente tem os 6 fatores aqui, e o número 1 deles, o que mais tem peso, mas não é o mais importante, é o histórico de pagamentos. Exatamente. É aquilo de você pagar suas contas em dia, tá? Esse é um fator muito importante, muito impactante, porque se você tiver com o nome sujo, você não vai conseguir ter pontuação de score, você não vai conseguir ter cartão, muito dificilmente vai conseguir. Então eu já entendo que você começou a acertar suas contas ou que você já tem suas contas acertadas, tá? Em segundo lugar, e bem mais importante na minha visão, é o seu histórico mais a longo prazo, tá? Aqui o que acontece? É a experiência, tá? No mercado. O que é a experiência no mercado? É por quanto tempo você está mantendo o seu nome limpo, pagando as suas contas em dia, fazendo os seus parcelamentos e pagando, tem um empréstimo ali ou tem um financiamento, tá pago em dia, conta de água, de luz, todas essas coisas aí
somam muito, impactam muito para o seu score, tá? E isso no médio e longo prazo, não é você atrasou esse mês, pagou o mês que vem e seu score vai estar legal. Não, o mercado ele quer ver se você tem consistência, porque para te liberar um limite de cartão, para te emprestar um dinheiro para o longo prazo, eles têm que ter esse tipo de confiança que você vai continuar pagando, tá? Não que você paga esse mês, beleza? A gente tem aqui também que tem um peso aproximadamente de 21% aqui, que são as dívidas registradas, tá? Nome sujo, cheque sem fundo, ações judiciais, aqui é tudo que impacta o seu nome em si, tá? Talvez você recebeu um processo por alguma coisa e não pagou, uma pensão alimentícia, o nome sujo aqui já diz negociação de dívida em alguns bancos, né? Tem pessoas que têm o costume, pessoal, de comprar um carro, esconder o carro e entrar com uma ação para bater as dívidas. Não é bem uma ação, ele entra meio que com uma renegociação e consegue abater as dívidas. Tem advogado que vende isso para você como, vamos entrar com ação de revisão de contrato de juros abusivos. Pessoal, toma cuidado. Tem alguns que fazem sim esse trabalho bem feito de revisão de juros, mas quem mandar você esconder seu carro, você pode ter certeza, você vai quitar o carro por um valor mais em conta, você vai. Porém, você vai ficar sujo com os bancos, porque você foi lá, você aceitou a parcela, você aceitou a taxa de juros e depois você faz isso aí que para mim, me desculpe, mas é agir um pouco de má fé, tá? Everton, mas os bancos são ricos, eles comem a nossa perna com juros. Eu não faria, tá? Para mim, não faz sentido. Beleza? Busca por créditos. Pessoal, a partir desse ponto aqui, eu quero que você preste muita atenção, tá? Por quê? Tem pessoas que têm o costume de fazer muitas consultas. O pessoal abre várias contas em vários bancos aí e tudo mais e começa a pedir cartão de crédito. Pessoal, quanto mais consulta de crédito, mais desconfiados os bancos ficam de você, tá? Então não é muito saudável. Depois eu vou discorrer esse tema aqui com mais profundidade, tá? Informações cadastrais. Tem pessoas que não atualizam o seu cadastro. Talvez você tenha conta no seu banco há 2, 3 anos e o seu holerite que está cadastrado lá, a sua renda, o seu endereço é do ano que você entrou lá, que seu salário era menor, que você morava em outro lugar. Isso também impacta bastante o seu score, tá? E os contratos ativos, pessoal. Se você tem muito financiamento e muito empréstimo, isso pode impactar o seu score também, tá? Pessoal, então vamos para o passo a passo aqui, tá? O primeiro passo, e ele é muito importante, é a gente fazer a nossa limpeza de rastro, tá? O que é isso? Antes da gente conseguir crédito, conseguir limpar o nosso nome, conseguir um score melhor, a gente precisa entender onde está errado. E isso é individual de cada um, tá, pessoal? Não tem como eu te dar uma fórmula mágica aqui. Eu vou te dar um passo a passo que vai funcionar para todos os casos aqui. Primeiro passo é você fazer essa limpeza de rastro. Como que você vai fazer? Você vai acessar esse site que está aqui, tá? Que é um site seguro, eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Inclusive, deixa seu like aqui já e se inscreve e deixa seu comentário se funcionou ou não para você, tá? Você vai entrar nesse site, ele é do Banco Central, você pode ver que o domínio dele aqui é .gov, é um site confiável, tá? É o próprio site do Banco Central. Você vai fazer o seu login com o gov.br lá, beleza? Everton, o que é esse registrado? Nesse registrado, pessoal, tem toda a nossa movimentação e o nosso histórico financeiro do último ano. Exatamente, é aqui que o banco consulta quem é você financeiramente. Aqui vai ter histórico de empréstimos e financiamentos, tá? Vai ter aqui também em qual são os bancos que você possui conta, quais são suas chaves Pix cadastradas e todas as consultas que foram feitas no seu CPF. Aquilo que eu falei para você lá, que consulta feita no CPF para crédito, ela é um pouco prejudicial, tá? A gente tem o score em tempo real, tá? Aqui no nosso período desde janeiro de 2025, porém nos próximos anos serve da mesma maneira, tá? Sempre vai ter o histórico
de um ano anterior aqui, beleza? Qual que é a sua ação imediata, pessoal? Acessa lá, tá? Baixa os relatórios, identifica se tem consultas excessivas. Se tiver, você tem que parar de pedir crédito, para de pedir cartão, para de criar conta em novo banco, em nova conta digital. Tem muita gente, principalmente que tem pouco limite, que abre várias contas em várias continhas digitais dessa e pega um cartão de 300, de 500, de 600. Eu já fiz isso e não sabia que era errado, eu não sabia que prejudicava meu histórico com o banco. Você vai ficar com um monte de cartãozinho e não vai ter nenhum bom, tá? Isso prejudica, tá? Negocie suas dívidas negativadas lá pelo Serasa e lá você vai pagar direto por lá via Pix. Essa é a sacada, é um dos pulos do gato. Se você negociar direto lá pelo Serasa, você paga no Pix, seu score volta às vezes até no mesmo dia. Então, se você negociar no banco, esperar eles registrar esse acordo e pagarem tudo mais, talvez vai demorar muito para voltar o seu crédito. E isso é um pouco prejudicial, tá bom? Atualize seu cadastro lá no Serasa. Exatamente, é de graça. Você vai logar lá no seu Serasa, tá? E você vai fazer atualização de renda, de endereço. É de graça, não vai cobrar nada e você também vai conseguir ter um upgradezinho ali do seu score, tá? Eles valorizam muito essa parte aí de atualização cadastral, porque eles não têm aonde ficar consultando seus dados, entendeu? Seus dados são seus e são privados, eles não são seu banco. Só que seu banco às vezes utiliza deles para te dar mais crédito, então você precisa manter lá atualizado. Pessoal, agora o passo 2, e se não um dos mais importantes também, o que você vai fazer? Você vai fazer uma movimentação estratégica agora, tá? Você vai entrar no seu aplicativo do Serasa e vai conectar a sua conta do banco lá através do Open Finance, tá? Exatamente. Eu pesquisei aqui histórias reais de pessoas que fizeram isso, eu encontrei um motorista de aplicativo que cadastrou sua conta no banco lá e ele conseguiu em 2 dias aumentar 87 pontos, porque é o que eu estou dizendo para vocês, eles valorizam essa atualização de cadastro, tá? Então você tendo o Open Finance, isso vai ajudar com que o Serasa enxergue você como um bom pagador e ele vai automaticamente aumentar o número do seu score. Everton, mas eu tenho uma dívida. Pessoal, foi atualizado o Open Finance, as regras em 2026, e essa conexão ela só pode aumentar o seu score e não diminuir, tá bom? Então não corre o risco de você conectar lá e diminuir. Eu abri aqui um passo a passo para quem não sabe como conectar o Open Finance e ele vai do 1 ao 5 aqui, é muito simples de fazer, tá? Você vai abrir o aplicativo lá do Serasa, tá? E você vai seguir esses passos aqui, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você tirar um print aí, tirar uma foto dessa tela, tá bom? E fazer o seu passo a passo para ativar o Open Finance. Fazendo isso, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos para o passo 3. O passo 3 é investimento como alavancagem. Exatamente. Everton, o que é isso? Vamos lá. Esse aqui é um ponto muito importante, pessoal. Presta bastante atenção para você entender como que funciona. Esse investimento com alavancagem, quem está com o score ruim, quem estava negativado até pouco tempo, dificilmente vai conseguir limite de cartão de crédito. Então, o que essa pessoa provavelmente vai ter que fazer? Ela vai ter que abrir conta em um banco que tenha a opção de gerar limite com investimento, tá? Investe mais limite, tem alguns nomes que chamam, tá? Geralmente são CDBs de liquidez diária, em que você consegue investir e converter esse valor em limite de cartão de crédito. Everton, se eu tivesse dinheiro, eu não precisaria de cartão de crédito. Ou se eu tivesse dinheiro, eu não estaria com o nome sujo. Pessoal, começa com pouco, tá? E eu vou te falar o porquê. Porque tem gente que deve estar pensando assim, eu quero um cartão de crédito que tenha limite de verdade, não que meu dinheiro fique lá. Mas você tem que entender que você não tem a confiança do banco.
Então você vai abrir um CDB, você vai abrir uma conta num banco desse, ou talvez você já até tenha, e você vai colocar lá qualquer valor, pode ser R$50, R$100, e o que você vai começar a fazer? Ao invés de você comprar a pizza de hoje no débito, no Pix, você vai comprar ela no crédito. O dinheiro que você tem na conta, você vai lá e antecipa esse valor. Pronto, você já eliminou a dívida, usou o crédito, e conforme você for fazendo isso, o banco vai entender, cara, esse cara, ele tá pagando as contas dele comigo aqui todas em dia. Ele tá precisando desse crédito e ele é um bom pagador, porque ele compra e antecipa para usar o crédito de novo. Eu vou dar essa moral para ele, eu vou liberar um limite para ele aqui. Essa é uma das formas mais fáceis aí de você conseguir construir limite novamente no seu banco. É talvez colocar o seu dinheiro como garantia, utilizar de forma correta para o banco criar confiança em você e liberar limite novamente, tá? Então, pessoal, vou trazer aqui o exemplo para vocês do Marcelo, o motorista de aplicativo que eu tinha citado, de 34 anos lá. Ele tinha limpado o nome dele, estava com um score baixíssimo ali de 289 e ele seguiu esses 3 passos. O primeiro foi pagar a dívida dele via Pix, tá? Lá no Serasa, diretamente. Em 3 minutos, mais ou menos, o score dele já aumentou de 289 para 341, beleza? Ele foi e conectou as contas dele, 3 contas em 3 bancos que ele tinha diferentes, no Open Finance lá do Serasa também. Ele ganhou em cerca de 2 dias ali, depois da análise do Serasa, 87 pontos. Ele já subiu para 428 pontos. E quando ele fez o cadastro positivo dele ativo ali, ele conseguiu aumentar mais 124 pontos. É aquela atualização de endereço, de renda, de tudo mais que eu falei para vocês. Então, somando aqui, se ele fez tudo isso no mesmo dia, ele teria 5 dias conseguido tudo, tá? Aqui a gente fez uma conta como se você tivesse pagado em um dia e esperado aumentar. Passou esse dia, você foi lá e fez a outra ação, mas isso aqui é tudo coisa simples, você consegue fazer num dia só, tá? Então, em cerca de 10 dias ali, ele conseguiu aumentar 263 pontos do score dele. Ele já saiu do score de risco para ir para o score intermediário ali, que é na onde você já consegue uns cartãozinho, um créditozinho ali, tá? Não é um score muito bom, mas se ele continuar movimentando e pagando as contas dele certinho, ele vai chegar nos 700, 800 de score muito rápido agora, tá bom? Pessoal, aqueles 3 passos anteriores, ele é para o algoritmo, é para a máquina do seu banco entender, para a inteligência artificial do seu banco entender que você está pagando as suas contas em dia, que você está querendo, você está com vontade, beleza? Só que tem um passo importante e a gente nunca pode abrir mão dele, que é a ação humana. Exatamente, pessoal. Se você tem conta num banco e você tem um gerente, ou esse banco tem um gerente disponível para você, você precisa ter relacionamento com ele. A partir do momento que você limpar o seu nome, que você tiver feito essas ações para limpar o seu score ali, para aumentar o seu score, você vai aguardar ali uns 6 meses mais ou menos. Everton, 6 meses é muito prazo. Pessoal, cuidado com quem promete coisa rápida para você, tá? Essas pessoas geralmente estão te enganando, porque no mercado financeiro, tudo que você vai fazer demanda tempo, não tem nada de uma hora para outra, tá bom? Então você vai aguardar ali 6 meses fazendo tudo bonitinho, pagando suas contas em dia, certo? Se você não tem limite nenhum, você vai fazer aquele investimentinho lá para ir usando o crédito e antecipando suas faturas, você vai fazer portabilidade de salário para o banco que você quer limite, vai movimentar lá, vai pagar boleto de água, de luz, você vai pagar tudo naquele banco, tá? Quando você atingir essa marca de 6 meses, você tem um histórico para falar com o seu gerente. E aí você vai fazer o quê? Mandar uma mensagem no WhatsApp? Não. Você vai na agência. Você vai lá tomar um café com ele, olhar na cara dele, conversar com ele pessoalmente. Ah, Everton, mas meu banco é digital. Aí já complica um pouco mais. Alguns você tem a possibilidade de marcar uma reunião online com o cliente, com o gerente. Eu optei por um bom tempo agora manter um banco físico, tá? Então o que eu faria aqui era marcar uma agenda com esse meu gerente ou ir direto lá na agência também.
E pessoal, o que você vai falar para ele é simples, tá? Você vai seguir esse script aqui, ó. Claro, você vai adaptar, você não vai chegar lá e ler para ele como se fosse um robô, tá bom? Você vai conversar com ele, falar assim, ó, eu tô 6 meses aqui usando, movimentando minha conta, você pode ver que eu tô pagando minhas contas aqui, então a movimentação X aqui, legal. Não tive possibilidade de ter um cartão aqui ainda, o meu limite está muito baixo. Eu tenho dinheiro investido aqui, estou usando o CDB aqui mais limite, estou pagando, antecipando minhas faturas. Eu preciso ver o que eu preciso para você me ajudar a ter limite aqui, tá bom? O que eu preciso fazer para ter limite, para conseguir ter uma conta saudável aqui dentro. Depois que você jogar essa responsabilidade para ele, é só aguardar. Ele vai olhar o sistema dele, ele vai querer te ajudar, ele vai ver que você é um cliente potencial, tá? Por que o gerente vai me ajudar? Porque é o trabalho dele, ele é um gerente de relacionamento, ele precisa criar esse relacionamento com você para você não sair do banco e para outro. O gerente não gosta daquele cara folgado, porque querendo ou não ele é uma pessoa, né? Ele não gosta daquele cara folgado, ele não gosta daquele cara ignorante. Mas se você está dando lucro para o banco, você está movimentando sua conta lá, está usando o cartão e está pagando, não tem o porquê esse cara não querer te ajudar, tá bom? Então, talvez ele vai falar para você, você assina o seguro aqui de garantia do seu cartão de crédito, que se ele for roubado ou alguma coisa do tipo, você tem uma cobertura, ele é R$10. Se achar que faz sentido para você, faça, tá? Faça o segurinho, R$10 por mês ali, você vai ajudar o gerente, porque ele fechou um seguro, e ele vai provavelmente te ajudar também. Você tá mandando fazer um seguro lá do banco, se fizer sentido para você, para mim faz, porque se alguém roubar meu cartão ou clonar alguma coisa, ainda mais hoje que a gente usa muito ele para comprar na internet, eu tenho uma cobertura lá até 30, 40 mil reais, eu não lembro certinho, se alguém usar o limite do meu cartão, tá? Se vazar o meu cartão porque eu utilizei ele num site que não seja tão de confiança assim, eu caí num golpe, o banco não tem por que cobrir. Pode ser que eles cubram alguma coisa, consigam se tornar ou cancelar, mas se você não tiver essa certo seguro aí, essa certa proteção, você pode tomar um prejuízo muito grande, tá bom? Então, pessoal, o guia completo aqui da sua estratégia em 4 etapas. Aqui tá o resuminho, beleza? Limpeza de rastros. Então, você vai acessar o site lá do Banco Central, vai fazer a sua consulta, vai ver na onde que você está pecando e vai começar a ajustar, beleza? Segundo ponto, movimentação estratégica, tá? Você vai conectar o Open Finance lá, vai começar a pagar as coisas tudo certinho. O investimento de alavancagem, que é colocar o dinheiro nesse CDB, comprar no crédito, antecipar a sua fatura e para ir construindo um relacionamento. E por último, a cereja do bolo, um dos mais importantes é ter relacionamento com o seu gerente. Você precisa provar que você é um bom correntista. Exatamente. Aí você vai ter muita facilidade, você vai ter benefícios, você vai conseguir ter mais limite, tá? Isso é o que funcionou para mim e é o que tem funcionado para muitas pessoas. Beleza, pessoal? O relacionamento, pessoa e pessoa, a gente tem que valorizar. Eu sei que às vezes é legal você ter um banco digital que você não fala com ninguém, que você não tem que ter diálogo. Tá muito fácil hoje ser uma pessoa não sociável, só que eu acho o relacionamento muito importante, não só em banco, tá? Isso que a gente tem aqui de comentar, discutir, tem um vídeo mesmo que eu trouxe agora que eu falei sobre bancos, Itaú e Bradesco, aí teve um que falou, não, porque o Itaú é melhor, eu tenho isso e aquilo lá, e massa demais, ele me fez pensar, porra, o Itaú tá bom nesse ponto mesmo que ele falou aqui, cara, eu aprendi com ele, e ele aprendeu alguma coisa no meu vídeo também, eu tenho certeza, senão ele não tinha ficado até o final e não tinha comentado. Vai ter pessoas que vai ler o comentário dele e vai aprender alguma coisa também. Então, é isso, pessoal, faz esse passo a passo, e documenta aqui e fala, deu certo, eu já consegui aumentar meu score em tantos pontos,
e a gente vai se ajudando, tá? Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, você já tá de sacanagem. Eu tô aqui construindo um relacionamento com você e você não me ajudou nisso. Se inscreve aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa seu like e manda para um amigo seu que tá com o score zoado também. Valeu, pessoal. Fica com Deus.